Beleza, gente? Hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo onde eu vou estar falando sobre os podcasts, sobre os melhores podcasts que tem atualmente na internet, os que eu mais gosto de acompanhar. E o primeiro que eu vou estar falando para vocês é o do News Inside, um podcast que eu acompanho desde 2011, foi quando eu descobri o mundo do podcast. E o que eu mais o que mais gostava no podcast do News Inside, que eles eram muito nas pegadas de games, sobretudo games antigos, mas eles não se focavam muito nos jogos em si, mas sim na época que eles jogavam, o grupo, o negócio de ir para locadora para jogar, para alugar os jogos lá para jogar em casa. Então eles mostravam muito essa época de jogar, né, de jogatina de primeiro, quando eles eram mais novos, não tinham muitas preocupações nem muitas responsabilidades na vida. E o podcast que eu mais lembro deles era o podcast de locadora, né, que inclusive foi o primeiro podcast de locadora que eu já vi, e aí foi o que mais marcou mesmo pela história, pela situação que eles vivenciaram, né, nesse dia na locadora. É um podcast bem interessante, ele tem ainda até hoje, mas recentemente eu não estou conseguindo ouvir por causa que tá bugado o player, o plugin lá, o navegador, né, no Google Chrome, e aí eu não estou conseguindo mais baixar. Eu já testei outros navegadores, não consegui baixar e nem assistir online também, então esse eu não estou conseguindo mais ouvir, mas vou estar deixando um link aí na descrição do vídeo para vocês estarem acessando o site do News Inside, podcast muito bom, uma galera bem bacana também, eles fazem podcast em grupo, que é bem legal mesmo, fica uma coisa mais dinâmica. Depois o outro podcast que eu acompanhei bastante também, gostei pra caramba também, foi o GuanaCast, que era apresentado pelo Guanabara. Ele tinha um site, ele tinha um patrocínio também com alguns colegas dele lá, né, de mais ligado a que mexia com hospedagem de servidores, sites, essas coisas. E aí ele tinha o site deles hospedado nesse servidor aí que patrocinava o site, então era bem bacana mesmo. E o GuanaCast era um podcast mais diferente, mais voltado para tecnologia, mais voltado para tecnologia, mais ligado à informática, mas a coisa mais acadêmica, então você aprendia muito mesmo. E o podcast que eu mais lembro dele foi o podcast de onde ele explicou a noção do 3D, sim, explicou passo a passo como era o 3D, como funcionava. Hoje pra gente que já está mais ligado na internet aí, na tecnologia mais nova, a gente já conhece, já entende como é que funciona, mas na época eu estava entrando nesse negócio de podcast, de informática, de computador e tal. E aí eu não conhecia, tinha umas coisas de 3D que eu não entendia ainda, noção básica, noção de profundidade, de como funcionava. E o podcast que eu mais lembro do GuanaCast, né, do Guanabara, foi esse, onde ele explicou a lógica mesmo do 3D. Então, esse podcast do Guanabara era bem legal. O site deles ainda estão no ar, mas infelizmente o podcast parou, porque com o tempo como ele era professor de faculdade, então ele começou a não ter tempo para estar fazendo mais podcast, e aí acabou descontinuando o projeto, né, que, né, deixou a gente muito triste, deixou a gente realmente com aquele sentimento de que não podia acabar, né? Então foi um projeto legal, um projeto bacana, que infelizmente acabou sendo encerrado por falta de tempo mesmo, mas é um podcast que sempre vai ficar no meu coração, que quando voltar, e se voltar, realmente vou estar acompanhando. Outro podcast também, agora falando de alguns podcasts que eu curto pra caramba, esses mais voltados a animes, que é o Unitedcast, né? Unitedcast, como o inglês, né, é uma merda, mas o Unitedcast é um podcast mais voltado ao anime. Eles falam também de alguns jogos de animes e tal, mas mais voltado realmente para o mundo otaku, do que é mais ligado para anime. Eles puxam bem mesmo para anime, então quem curte anime vai curtir esse podcast, o Unitedcast, que é um podcast mais voltado ao anime. Eles falam de mangá também, então falam do universo anime como um todo. Já ouvi vários podcasts deles, e esse podcast eu descobri recentemente, então faz pouco, eu ouvi pouco ainda, então é um podcast bacana, um podcast que está iniciando, né? Eles estão com ainda um pouco tempo de janela ainda, de experiência aí no mundo do podcast, mas é um podcast que tem potencial, que está crescendo, um podcast bacana e um podcast atualizado, né? Estão com um post aí do dia 1º de outubro desse ano, então é um podcast que eu recomendo bastante mesmo.
Então é bem interessante. Vou estar deixando o link na descrição do vídeo, né? O link do Unitedcast é para vocês estarem conhecendo. O Otacast é um podcast também mais voltado para anime também, mais voltado para o mundo otaku em si, onde falam dos otakus e também de animes. E esse, infelizmente, né, apesar de ser um podcast muito bom, muito interessante, podcast que já está aí uns 3 ou 4 meses parado. Então vou estar até deixando o link aí para vocês estarem conhecendo. Tem outros podcasts deles de lá que está hospedado para vocês poderem estar conhecendo. É bem bacana mesmo, pena que tá parado. Então aí é ruim porque aí não vai dar para acompanhar os próximos episódios deles, a continuação do trabalho deles. E agora eu vou estar falando para vocês do melhor podcast. Não, antes disso vou estar falando para vocês do Nerdcast, né, do Jovem Nerd, que é um podcast também muito bom. O Nerdcast é um podcast que eu conheci, gente, pra vocês terem uma ideia. Eu conheci o Nerdcast lá em 2007, nem tinha computador ainda. Até que eles foram na Record, na Record News, convidaram para Nerdcast para ir no programa, eles fizeram uma entrevista. Então, ali na verdade foi quando eu ouvi falar pela primeira vez o que era podcast, como funcionava. Então foi uma entrevista realmente que para mim foi muito importante e realmente me abriu as portas para conteúdo de podcast na época, mas como não tinha computador, não tinha internet em casa, aí acabei que não podendo aproveitar naquele mesmo instante o podcast em si, né, deles, ou qualquer conteúdo de podcast. Mas foi um programa, foi uma entrevista que realmente me abriu para entender como funcionava o conteúdo na internet, assim, a qualidade, a quantidade também. Então foi um programa que eu curti pra caramba, como eu era muito fã desse programa que passava na Record News, né? Um programa muito parecido com o Olhar Digital que já acompanhava na Rede TV. Então, como eu não tinha internet, então acompanhava tudo pela televisão, né? Na época eu ainda assistia televisão. Aí, gente, o Nerdcast muito bom mesmo, e eles são mais focados no geral, eles falam de televisão, tem um podcast muito legal que eles falaram sobre quando a televisão chegou no Brasil, como era a tecnologia em si. Eles falam de vários assuntos variados mesmo, desde games até construção civil. Então, pra galera que fala até de negócio, então é um podcast bem amplo mesmo, bem eclético, tá louco? Bem eclético. Então é um podcast bem bacana mesmo, a galera que quer entender como é que funciona aí o mundo dos negócios, como é que funciona. Eles falam de tudo mesmo, então é bem eclético e bem bacana mesmo. É para um público maior, né? Eles têm um leque muito maior de público, eles abocanham um público muito maior, diferente do Nerdcast, do 99 Vídeos, que é mais voltado para um público mais definido, né? Um público já definido. Então o Nerdcast é um podcast bem interessante, vou estar deixando na descrição do vídeo o link para vocês estarem conhecendo também e vendo também como é legal, né? Como é bacana o podcast deles. E agora eu vou estar falando para vocês sobre o 99 Vidas, que é o podcast que eu mais gosto, que eu mais acompanho, e faz uns 3 anos já, uns 3 ou 4 anos que eu já estou acompanhando no 99 Vidas. Não perco um só episódio, não perco um só podcast. Eles agora estão lançando um podcast por semana, o que é muito bom, principalmente depois que eles aderiram lá ao PayPal. Então eles estão priorizando o podcast, né, como eles têm uma renda através do projeto. Então eles estão mais ligados no projeto, assim, disponibilizando mesmo tempo a mais aí pro projeto, para poderem estar disponibilizando um podcast aí por semana pra gente. Então isso é muito bacana mesmo, muito interessante mesmo. E agora estão com esse projeto do jogo 99 Vidas, que é um jogo legal. Já trouxe aí pro canal para vocês uma análise, na verdade, do projeto em si, o que eu achava sobre o projeto. Trouxe um vídeo aí no canal, então tá bem bacana mesmo 99 Vidas. E o 99 Vidas, para quem não conhece, ele é mais voltado também a games, sobretudo games antigos, mas ele tem uma pegada de levar mais a parte nerd mesmo da bagaça, né? Não só os games. Eles tem alguns podcasts sobre games, onde eles falam dos games em si, como do Resident Evil, do Silent Hill, do Zelda. Então tem vários jogos que eles falam, de filmes também, como foi o caso daquele filme lá do Detona Ralph, mesmo. Eles fizeram podcast do Detona Ralph quando tá passando lá no cinema ainda. Então foi bem legal mesmo, e fez eu conhecer o filme e correr atrás para assistir o filme do Detona Ralph. Então é um podcast bem legal que eu também recomendo para vocês, e eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo
o link do 99 Vídeos para vocês estarem ouvindo também. Podcast bem bacana, que vale a pena ser ouvido, vale a pena estar acompanhando. Então, gente, esse vídeo foi um vídeo onde eu decidi estar trazendo os melhores podcasts que tem na internet atualmente, da minha opinião. São os que eu mais acompanho, sobretudo 99 Vídeos, United Cast e o Jovem Nerd, que eu acompanho pra caramba atualmente. Valeu pela força, pelo apoio e até o próximo vídeo, gente. Valeu, falou e tchau.